Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Brasil em Casa, o programa de história do Brasil aqui no História em Casa. Lembram de mim? Sou Felipe, o Forno, do canal de História Pública Direto do Forno. E hoje nós iremos abordar um tema bastante mal explicado, mas muito mencionado nas discussões acadêmicas. Afinal de contas, o que é neoliberalismo? E como aconteceu esse processo no Brasil com foco na década de 90? Para fazer o meu estudo de caso falando de Brasil e década de 90, eu tenho que definir muito bem antes o que é neoliberalismo, algo que eu fiz também de forma curta no vídeo do Fernando Collor. Mas o ponto, galera, que eu já falei lá e ressalto aqui, é que é muito difícil definir o chamado neoliberalismo conforme ele é utilizado hoje. Muito mais do que um substantivo carregado de significado, ideário, que a gente consegue encontrar autores defendendo, o neoliberalismo, na verdade, passou por intensas transformações no seu uso pelo século XX, assim como também hoje ele é muito mais usado como categoria analítica, como adjetivo e principalmente um adjetivo negativo do que propriamente uma política econômica e social. E justamente por ser um tema bastante difícil, eu estou utilizando como referencial esse artigo que está aqui na descrição, que faz uma trajetória do termo neoliberal de uma visão política até uma propaganda antiliberal. E esse artigo vai falar muito bem que a gente pode encontrar os primeiros usos do termo neoliberal na escola de Freiburg, ou Friburgo, na Alemanha, durante o período entre guerras, de 30 até 40. Essa escola de pensamento vai justamente ir contra as principais diretrizes do pensamento liberal clássico, muito popular no século XIX. Essa ideia mais clássica adorava maximizar o papel do mercado, da sociedade civil, garantir a liberdade como fronteira máxima para garantir o progresso e a felicidade. E com a questão da Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, algumas correntes começaram a contestar esse liberalismo e começaram a fazer novas diretrizes, novas questões para responder às questões do seu próprio tempo. E a questão dessa escola de Freiburg, na Alemanha, vem justamente nessa visão que o liberalismo clássico não estava conseguindo resolver as questões econômicas que a Alemanha e muitos países da Europa passavam. A visão deles era que o liberalismo não era mais tão funcional, necessitando de uma atenção maior do Estado para garantir certa ordem nesse mercado. Esse termo, essa nova adaptação do liberalismo vai ser chamada por esses alemães componentes da escola de ordoliberalismo. Justamente porque esse ordoliberalismo garantiria uma ordem, certas balizas sociais para garantir uma maximização da eficiência e da qualidade de vida, assim como também utilizaria do Estado para corrigir certos erros que o livre mercado possuiria, como a questão do monopólio, a questão da desigualdade, assim como também a mercantilização de certos valores que também deveriam ser mantidos para ter uma grande ideia social de uma família, uma comunidade que compõe um país, que o mercado não era tão bom em administrar. E por mais que apareça o termo ordoliberalismo, é justamente esse ordo que vai ser entendido como novo liberalismo ou neoliberalismo. E essa ideia da escola de Freiburg vai acabar ganhando muita projeção entre as décadas de 40, 50 e 60. E é aquela coisa, não é porque a gente tem o ordoliberalismo que toda prática de algum país que se assemelhe às diretrizes do ordoliberalismo vai ser ordoliberalismo. Não é porque existe um termo, existe uma palavra que necessariamente alguém comete uma ação pensando nela. E essas coisas importam, porque os conceitos eles estão sempre conectados com um determinado contexto, com um determinado grupo, fornecem adaptações e, querendo ou não, conceitos, palavras que estão passando mensagens, expressões que nem sempre são as mesmas, mesmo se a gente encontre semelhanças entre as diretrizes que estão por trás desse conceito e as práticas que são executadas. E é muito interessante que esse termo de neoliberalismo que os ordoliberais vão cunhando e propagando vão ganhar algumas adaptações conforme o tempo passa e as localidades que o utilizam vão mudando também. E isso fica muito claro quando a gente passa por um novo contexto entre as décadas de 60 e 70, tomada por um monte de mudanças econômicas em escala global. É o momento das crises do petróleo de 73 e de 79. É o momento que os Estados Unidos e a Inglaterra estão passando por grandes mudanças de cunho econômico, justamente para fazer um ajuste fiscal maior, muito implicada justamente pelas crises do petróleo, mas também pelo alto custo do Estado que estava sendo tratado durante aquele contexto.
E ainda assim, esse neoliberalismo vai surgindo como mudança econômica, como símbolo de uma reforma econômica, mas também se atentando ao papel do Estado que não estava sendo descartado mais. Então, a gente tem ali um Estado que quer fazer um ajuste, um Estado que quer melhorar as suas contas públicas, um Estado que quer deixar o seu Estado menor, porém, utilizando muito da justificativa do pessoal da escola de Freiburg. E isso também vai de encontro às questões econômicas que são debatidas dentro das academias de economia. É de fato uma questão científica. Claro, a gente pode falar que existem várias ciências, vários debates, várias verdades provisórias, mas a gente tem que entender que, por um período de tempo, dentro das academias, a gente vai ter um pensamento norteado para solucionar as questões de contas públicas dos estados, melhorar a economia, controlar a inflação que estava subindo nos países europeus e nos Estados Unidos, assim como também nós vamos ter uma preocupação desse grau nos países em desenvolvimento. É um momento que México, Argentina, Brasil, junto desse contexto de ajuste do petróleo, dentro desse contexto de mudanças econômicas dos Estados Unidos e da Europa, estão ali mudando também e tendo várias crises econômicas. Afinal de contas, muitos desses países sobreviviam via empréstimos internacionais. E se lá fora começa a secar a fonte desse dinheiro, o empréstimo começa a ser controlado, a gente tem uma redução do gasto público, aqui nós teremos as consequências dessas políticas. E aí, aqui no Brasil, no México, na Argentina, no Chile, nós temos cada vez mais a propagação desses ideais de novo liberalismo, muito associados com a ideia de ajuste nas contas públicas que estava sendo necessário para que esses países se ajustassem, não devessem mais tanto, controlassem um pouco o déficit comercial, entre várias outras coisas. É nesse momento que a gente vê, no meio do governo Figueiredo, por exemplo, aqui no Brasil, a construção do Ministério da Desburocratização, políticas de corte de gastos, que, por mais que existam essas políticas, não são exatamente executadas na realidade por vários motivos. E aí a gente vê esse direcionamento, uma abertura ao mercado, uma questão de controlar as contas públicas que, ao mesmo tempo que é adjetivada desse novo liberalismo, também é encontrado como solução para se resolver as contas públicas. Era uma coisa matemática, econômica, que a maioria dos economistas falavam que tinha que acontecer, porém não concordavam plenamente nas formas que isso deveria ser feito. Então, querendo ou não, também além de uma questão política, que envolve o uso de um conceito, a disputa por uma hegemonia de pensamento, nós também temos preocupações dentro dos grupos técnicos que estudam as questões econômicas de cada país e percebem a necessidade de mudança para continuar sustentando o crescimento. Então é muito curioso que aqui na década de 80, a questão do novo liberalismo, ele não tem mais aquela visão ordoliberal de planejamento social, de projeto político e econômico, mas sim uma ideia de você começar a arrumar a casa, de fazer um arroz com feijão ali para fazer com que o governo não se endivide tanto e não faça grande inflação. E no Brasil isso é uma coisa importante, porque foi a década perdida. Sim, a década de 80 foi um momento que a gente declarou moratória 3 vezes, foi um momento de taxas inflacionárias crescentes absurdas, a gente termina a década de 80 com uma inflação de 4 dígitos, então a situação estava bastante complicada. E é muito doido que no momento que a gente vai ter cada vez mais participação política e adaptações das nossas economias, da nossa sociedade, os termos também vão se adaptando. O neoliberalismo ali no fim da década de 80 já representa essa abertura econômica. E, justamente porque a partir de uma baliza comum que era necessário você arrumar a casa, melhorar o controle da inflação, diminuir a dívida, você vai ter variedade de como lidar com isso, como eu falei. E nas questões de campanhas presidenciais, isso fica muito claro e vê cada vez mais que o ideal ordoliberal lá da década de 40, de projeto político, vai sendo cada vez mais abandonado, justamente para dar uma grande propagação a um sentido do neoliberal, como simplesmente abrir economia, se render ao imperialismo, se render aos Estados Unidos, vender o país. O neoliberalismo aqui vai se tornar cada vez mais mercantil, com o Brasil praticamente sendo vendido por interesses yankees. E isso é muito complicado porque, ao mesmo tempo que a questão de arrumar a casa, de parar de fazer conta, de diminuir o número de estatais estava acontecendo, nós vamos ter o uso de muitos grupos, principalmente de esquerda, que estão ali falando que não se deve fazer essa abertura econômica, que não se deve se render ao interesse do grande capital. Então é muito complexo porque
Essa visão caricata esconde a complexidade das plataformas que estavam ali em 89. Vamos ter o Mário Covas, do PSDB, fazendo a tese da integração competitiva, que era muito semelhante à ideia de ordoliberalismo, do Estado atuando na economia para acabar com as deficiências do livre mercado, mas respeitando esse livre mercado, assim como também a plataforma do Collor, que por si só também utilizava de muitos referenciais que eram comuns na mídia, nos jornais, nos papos de economistas mais ortodoxos, que estão ali dialogando com questões de ajuste fiscal, de reforma econômica, para se manter o crescimento. Então a gente vai ter várias plataformas e vários jeitos que por si só não é encarado como um neoliberalismo. Não pode ser simplesmente resumido a isso. Embora o termo neoliberal vai cada vez mais ganhar essa retórica combativa. Qualquer abertura econômica, privatizações, venda de estatais, tudo isso engloba agora essa retórica neoliberal. E é muito interessante que o neoliberalismo não é mais propositivo de um grupo. Os grupos não estão prometendo mais um novo liberalismo, mas sim, eles estão ali sendo taxados de neoliberais. Então, a questão de quem propõe o termo parou de ser de quem está fazendo as reformas, de quem está querendo fazer uma mudança econômica, e passa a ser dos opositores desse pessoal que quer abrir a economia. É muito curioso como acontece essa inversão. Fernando Collor e o Fernando Henrique Cardoso vão fazer muito disso. Eles vão sim sustentar na retórica que querem fazer um liberalismo, porém um liberalismo de cunho mais social. No fim das contas, mesmo o Fernando Collor vai acabar integrando muito o seu discurso ao discurso do Mário Covas, de integração competitiva. A ideia, como eu disse, de preocupação social no liberalismo, de manter o livre mercado, abrir a economia, mas ter garantias. E isso acaba se confundindo muito porque não se tem um esclarecimento do que o neoliberalismo vai ser. O termo que ele está correspondendo, o sólido que a mensagem neoliberal está representando. A gente tem essa dificuldade. Então as características e as formas de fazer política de Collor e FHC são completamente caricatas. Então é muito complicado porque sim, teremos privatizações, teremos reduções de estatais, teremos projetos, alguns com mais sucesso, como a questão do FHC, e outros com menos, como a questão do Collor, mas teremos direcionamentos numa perspectiva de abertura, de pró-capitalismo. Só que isso, até que ponto é realmente um ordoliberalismo, até que ponto isso é um neoliberalismo caricato da crítica, até que ponto é simplesmente arrumar a casa, seguindo algumas questões que são já mainstream na academia, que são consensuais, de você não gastar demais, de ter ferramentas de controlar a inflação, esse tipo de coisa. Então é muito difícil ter um sentido do FHC e do Collor nesse momento da década de 90, porque primeiro, existe pouca pesquisa, segundo, as privatizações que eles fazem, os discursos que eles englobam são discursos diferentes, então é bem interessante ver que existem particularidades que o simples termo neoliberal não vai funcionar tão bem. Sim, teremos na década de 90 privatizações de redes de telefonia, companhias de energia, de bancos estaduais, fins de estatais, de várias prerrogativas do Estado na economia. Teremos muita coisa. E isso, de fato, tem vários sentidos, corrobora com a abertura econômica, tem uma grande ligação do que estava sendo produzido dentro dos cursos de economia das universidades até brasileiras e também da produção científica internacional. Afinal de contas, a gente tem sim uma produção científica que embaseia e deve embasar sempre discussões políticas e sociais. Então, é muito interessante ver que o Brasil passa por mudanças. O Brasil coloca novos direcionamentos. E isso, a grosso modo, é cunhado de neoliberalismo. Só que vocês podem ter percebido aqui que o conceito se adapta e que ele vai, de fato, de uma proposição política econômica até uma propaganda. Eu falei que era da esquerda em grande parte, mas também está muito unida a questões nacionalistas e conservadoras. Essa galera que advoga um poder do Estado Nacional para controlar e manter a economia soberana, de manter os controles econômicos para garantir a ordem dentro do Brasil, também criticavam o chamado neoliberalismo. Então, de fato, a gente vai ter essas mudanças, privatizações, um novo jeito de se ver o Estado brasileiro e a economia brasileira. Um momento de abertura conciliando-se com a esfera internacional da globalização. Isso é bom? Isso é ruim? Coloque nos comentários ou peçam vídeos para eu falar sobre essas questões também. Mas o importante é entender que o Brasil passa por grandes mudanças na década de 90 e isso dialoga com o uso de termos que são constantemente adaptados desde o nascimento do
neoliberalismo na década de 30 e 40.